Olá, eu sou Rafaela Lira e este é o Vinhos e Castelos e hoje é dia de vinho. Esse vídeo é uma série de vídeos que a gente está começando a fazer agora, especialmente para aqueles que estão iniciando no mundo dos vinhos e querem saber tudo bem lá do comecinho. Por exemplo, de que o vinho é composto? O que tem aqui dentro que faz a uva, o moço da uva, a se tornar um vinho? O vinho ele é composto de substâncias que pode ter origem na própria uva, que procedem da uva, ou que surgem no decorrer da vinificação, do processo fermentativo, e outras que vão surgir lá no processo de envelhecimento dos vinhos. O primeiro componente do vinho, que corresponde a mais ou menos a 75% a 90% do volume total, é a água. O outro componente é o álcool. Ele representa de 10 a 15% do total do volume do vinho. E ele é proveniente das leveduras, que transformam o açúcar contido no mosto da uva em álcool durante o processo fermentativo. A glicerina ela é responsável de dar corpo ao vinho, sedosidade e também aquela sensação de dulçor que a gente sente em alguns vinhos, mesmo ele não tendo açúcar residual. Mesmo o vinho sendo seco, a gente consegue sentir tem aquela sensação de um certo dulçor. Isso quem é responsável por essa sensação é a glicerina. Outros álcoois que se juntam, se formam o quê? A partir de quem? Dos ácidos que se juntam com ésteres, com alguns ésteres, e formam outros tipos de álcoois presentes nos vinhos que são responsáveis pela conservação desses vinhos. Os ácidos, eles são responsáveis pela conservação dos vinhos, eles aportam frescor a esses vinhos e eles também influenciam no aroma, no sabor e na coloração dos vinhos. Os ácidos, eles podem vir da uva, da própria fruta, que são os ácidos málico, tartárico e o cítrico, ou os ácidos surgem durante o processo fermentativo, que são os ácidos lático e o succínico. Os componentes minerais, eles são importantes para potencializar outros aromas e também determinadas substâncias responsáveis, por exemplo, como o frescor dos vinhos. As vitaminas, elas estão presentes nas uvas e são também conservadas no vinho. Componentes voláteis ou aromáticos. Essas substâncias, elas são responsáveis pelos aromas, elas participam da formação dos aromas dos vinhos. Os componentes fenólicos, eles atuam como corantes e conservantes. A gente vai destacar aqui dois componentes, existem vários outros, mas a gente vai destacar dois: os taninos e o resveratrol. Os taninos, eles estão presentes na casca da uva e nas sementes. Os taninos, eles são aqueles componentes responsáveis por aquela sensação de adstringência que a gente sente quando toma um vinho. Por exemplo, aquela sensação daquele gosto, aquele sabor como se a gente estivesse comendo uma banana verde, aquela sensação de secura. Já o resveratrol, ele é uma substância antioxidante que atua combatendo os radicais livres, e ele também
é importante ele reduz o mau colesterol, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares e também diabetes. Ou seja, o vinho também pode atuar como um alimento saudável, se bebido moderadamente, é claro, por causa do álcool. A videira, ela é uma planta trepadeira que ela está sujeita a vários tipos de condução e é ela a responsável por nos dar a uva, né, que é o fruto da videira. E a videira, ela tem duas grandes partes, né? A parte aérea, que é composta de troncos retorcidos, os galhos, as folhas, o cacho e a uva. E a parte subterrânea, que é o sistema radicular da videira. Normalmente, ela é uma planta adaptada a regiões de clima temperado nos hemisférios. Com o passar do tempo, o homem foi sofisticando as técnicas de cultivo e hoje ela é cultivada em regiões tropicais também, dando frutos, né? Dando frutos e gerando vinhos de excelente qualidade. A videira é uma planta que pertence ao gênero Vitis e a espécie que a gente usa para vinificação, ou seja, para elaboração de vinhos, é a Vitis vinifera. Ela é que dá os vinhos de qualidade. E a gente tem outra espécie que é conhecida como uvas de mesa ou uvas americanas, que são de outra espécie. Por exemplo, a Vitis riparia, a Vitis labrusca. Essas são uvas que são feitas para consumo direto e a produção de suco de uva. Elas não têm, na verdade, estrutura para suportar um processo de vinificação que vai gerar vinhos de qualidade. E o que é essa estrutura? Por exemplo, a diferença estrutural delas basicamente está o que? No tamanho. As uvas de mesa, elas são maiores, com a casca mais fina. Já as Vitis viníferas, elas são uvas com a casca mais grossa e são menores. E ali nessa casca é que vai estar contido que substâncias fundamentais para a elaboração de vinhos, né, para ela suportar o processo de vinificação. Então, por isso que tem essa diferença de vinhos feitos com a Vitis vinífera e vinhos feitos com uvas de mesa. Bom, já que agora deu para saber a diferença entre vinhos de mesa e vinho fino, a gente vai lembrar que lá no nosso blog vinhosecastelos.com a gente tem dicas de clubes de vinhos que são muito legais para quem está iniciando, porque eles já fazem uma seleção de vinhos todo mês, uma seleção diferente, e a partir daí você pode escolher, né, os vinhos que comprar. Gostou daquele vinho? Continua bebendo vinhos parecidos, vinhos similares, vinhos com as mesmas características. Então, dá uma passadinha lá no blog e vê nossas dicas de como comprar vinhos. Agora a gente vai falar sobre alguns termos que são muito utilizados no mundo dos vinhos. Por exemplo, o que é enólogo? Enólogo é o profissional responsável desde o cultivo até a elaboração e conservação dos vinhos. Então, ele está presente em toda a cadeia produtiva e de elaboração dos vinhos. Sommelier é um profissional especialista em vinhos e outras bebidas. É ele que vai fazer a carta dos vinhos, elaborar a carta dos vinhos,
Ele vai ser responsável por abastecer e cuidar da adega, do restaurante, de hotéis. Ele faz o serviço do vinho. Ele vai ser responsável pela recomendação e propor também harmonização aos clientes. Os enófilos são pessoas apaixonadas por vinho e, movidos por essa paixão, eles querem cada vez mais conhecer, entender e aprender tudo do mundo dos vinhos. Eles são conhecidos aí também como os wine lovers. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito e lembre-se que a gente tem artigos para iniciantes, para os já iniciados no mundo do vinho, mas que querem se aprofundar um pouco mais. A gente tem artigo toda semana no nosso blog vinhosecastelos.com. E siga a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque a gente está toda semana postando vinhos que a gente degusta no dia a dia lá nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo.